Quem era o Bessa do falar a beça? Tem coisa beça, que se tornou sinônimo de alta quantidade. Sim, ele existe. E tem a ver, ó, com esse lugar que eu tô, o Acre. Essa eu duvido que você conhecia, hein? Gumercindo Bessa era sergipano, jurista, excelente na argumentação. Em 1906, uma questão dividiu opiniões. O território do Acre, então recém-comprado da Bolívia, deveria ser anexado ao Amazonas ou não? Rui Barbosa, famoso por ser impecável nos debates, acreditava que sim. Bessa ia no caminho contrário. Após estudar tanto e juntar tantos argumentos, Bessa levou a melhor e o Acre não foi anexado ao Amazonas. Surpresos com tal habilidade, não era incomum ouvir, inclusive do presidente da República, Rodrigues Alves, que Gumercindo era excelente, que falava muito bem. Não demorou para o sobrenome se tornar sinônimo de qualidade. Fala a beça. Passou a se tornar também quantidade. Fala a beça. Quem você conhece que fala a beça? O que você gosta que seja a beça? Comenta aí, não quero saber. Curtiu o vídeo? Não deixa de... Interessante. Podemos iniciar. Tempo. Falta 40 segundos. Vamos lá. Falta 1 minuto. Você vai cronometrar para a gente realmente começar às 8 horas. Né? Cronometra e pronto. Agora são 8 horas. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Marcelinho, boa noite. Vamos dar início ao nosso reunião. Boa noite a todos, começando pontualmente às 8 horas, conforme o nosso companheiro gosta. Então, por favor, nossa secretária, por favor, soe o sino. E vamos ouvir o hino nacional. Pirangas, margens plácidas, de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e teu futuro espelha essa terra adorada, entre outras mil és teu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és gente, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado,
nas serres da justiça clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol na esplana gentil, pátria amada, Brasil. Oi, Sueli Saad. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Hoje temos palestrante aqui, Aziza Costa, filha da nossa companheira fundadora Sueli Saad, e com certeza vai ser um bate-papo gostoso, mostrando culturas diferentes, né? Afinal, Rotary é uma coisa mundial, então a gente conhecer outras culturas também é muito, muito interessante. Queria agradecer aos companheiros que estiveram conosco lá no Parque Burle Marx, que o Cândido vai falar. Foi um sábado delicioso e vamos programar outros programas como esse, de companheirismo, de diversão, né, para estarmos presentes juntos. O Cândido já está aí orquestrando, quem sabe, uma visita ao Palácio Maçônico ali da Lavradio, que é um prédio histórico, né, que seria uma oportunidade de conhecer, que é dado a muito poucas pessoas, né, porque o Palácio Maçônico não é aberto ao público assim. Então, vamos tentar que seja uma visita assim, orquestrada e organizada pelo Vesper, convidando os amigos do Vesper. Bem, nesse momento, posso dar outro recado, Cândido? Bem, em dezembro nós temos o nosso... Eu vou vir de trás para frente, tá? Vou vir de dezembro, nós vamos ter o nosso bazar, dia 4 de dezembro. Então as pessoas já tenham isso em mente. Em novembro, vamos tentar realizar novamente o brechó, tá? Vai depender ainda de a gente conseguir loja e temos que ver uma data ideal para isso, porque no dia 12 de novembro vai acontecer o casamento comunitário. Já está marcado no Tribunal de Justiça, que é, se eu não me engano, uma terça-feira, tá? Não temos que estar lá presentes, tá? Porque eu sei que é dia de semana, nem todos podem, mas o que nós temos é que organizar depois aquela comemoração. A festa do Germânia. Festa do Germânia. Isso, vamos tentar que seja no Germânia, né? Estamos articulando para isso. Tomara que seja, que lá tá bom. Vamos organizar aquela festa. E é um projeto em conjunto com outros clubes. Temos conosco o Copacabana, temos o Dois Irmãos, temos o Lagoa, o Rotary Clube Nova Iguaçu Leste, e está faltando um. E nós somos 5, né? Então, vai ser um projeto, é um projeto muito bonito que nós já realizamos em conjunto antes, né? E a gente sabe que é maravilhoso. Em outubro, nós vamos ter o Rotary Day, dia 26, né, Cândido, que eu não lembro? vai ser 26 no Parque de Madureira. No Parque Madureira, tá? É o sábado de manhã. E aí a gente vai articular com os clubes, né? E de repente ainda chamar outros clubes para que cada um vá dando uma prestação de serviço à comunidade. Vamos divulgar o nome e a imagem de Rotary perante a comunidade, né? Afinal, nós somos um clube de serviços, né? A nossa razão de existir é prestação de serviços, além do companheirismo, é claro. Bem, então, eu já fiz uma parte do seu trabalho, né, Cândido? Então, passa a palavra... Passo não, né? Eu sempre me peco, né, com esse negócio de passar a palavra, mas parece que eu faço de propósito, né? Convido o meu companheiro Cândido a se manifestar no nosso clube. Muito boa noite a todos. Nesse dia 17 de setembro de 2024, do 119º ano de Rotary Internacional,
fundado por Paul Harris, em Chicago, Estados Unidos, no Rotary do período 2024-2025, sob o lema A Magia do Rotary. E hoje temos como presidente internacional Stephanie Urquick, do Rotary Club McMurray, da Pensilvânia, distrito 4.440. Líder, formada e principalmente com pós-graduação em liderança, com grande atividade, formada em Indianápolis pela Universidade de Indiana. Tem trabalhos notáveis, entrou no Rotary em 1991 e logo passando a trabalhar diretamente na Fundação Rotária. Desenvolveu trabalhos no Vietnã, com a construção de escolas, e depois na região da América Central, com filtros para comunidades com água potável. O nosso diretor internacional de Rotary é o companheiro Antônio Luiz de Vasconcelos, do Rotary Clube Fortaleza Alagadiço, Aldeota, Ceará, distrito 4.490. Nossa governadora do distrito é Alcione Maria Viana, do Rotary Clube de Pindamonhangaba, distrito 4.471. Hoje, com a Ziza Costa, grande amiga, companheira de Polícia Militar, filha da nossa querida Sueli Saad, e nós todos estamos abraçados há muitos anos como família, através da própria Abramil, e agora, notavelmente, com o Rotary Clube de Rio de Janeiro Velho. Importante falar, como nossa presidente citou, o bazar será realizado no Yacht Clube do Rio de Janeiro. Todos estão convidados, há pessoas que não sabem onde seria, então estou aproveitando, informando que todos estão convidados. O bazar é um dia notável, de muito companheirismo, muita amizade, muita coisa bonita, muitos artigos de primeiríssima, com artesãos, com presuntos, com material de Minas, com queijos, com azeites temperados, roupas, e por aí vai. E, realmente, aproveitando a cancha como secretaria, eu queria dizer que a festiva foi maravilhosa, de visita ao sítio Burle Marx, me surpreendeu pela beleza, é algo assim que realmente me surpreendeu muito, a casa do próprio Burle Marx, tudo em 2 horas, com acompanhante formado em botânica, os jardineiros orientando, sempre que nós tínhamos alguma dúvida sobre as plantas, ficamos maravilhados. Então, como a Patrícia falou, nós temos aí a possibilidade de visitar o Palácio Maçônico, onde foi feita a primeira carta régia do Brasil por Dom Pedro I. Eu já estive na sala e vou querer levar os senhores, porque realmente é notável. Como há também a possibilidade de nós visitarmos o Museu Histórico de Petrópolis, podendo pernoitar perto do Palácio Cristal, que há pousadas maravilhosas, para que nós não nos cansemos numa viagem de ida e volta no mesmo dia. Tá ok? O Rotary Clube Vesper ousa para que no ano de 2025, período de maio, façamos uma viagem internacional, uma Europa clássica, visitando Itália e a costa amalfitânia, e depois descendo para a poderosa Grécia, onde nós estaremos no Pártenon e faremos cruzeiro visitando Mykonos, Santorini, possivelmente Creta, e ainda iremos numa cidade turca. Um passeio que está sendo feito através da Querubim Viagens, da nossa querida amiga Cristiane, que é minha agente de viagens. Eu não tenho absolutamente nenhum conflito de interesses, a responsabilidade é da Querubim, mas eu posso dizer a vocês que a Querubim ela é uma empresa que trabalha com muito carinho, as viagens todas que nós fazemos é feita com muito carinho, artesanal, e o cuidado da Cristiane é impressionante. Então, quem quiser depois, nós vamos passar os telefones da empresa. Quem estiver interessado é para maio até o início de junho de 2025.
com certeza vocês vão ficar encantados, porque quem já foi conhece bem a Itália, e a Grécia, então, é uma doideira de linda. Tá bom? Então, muito obrigado a todos os presentes. Estamos agora com 18 pessoas em tempo de reunião, com 20 minutos e 13 segundos, com a palavra presidente Magluta para apresentar a nossa palestrante. Presidente. Companheiro Cândido, antes de apresentar a Aziza, eu vou convidar a Zélia, que vai fazer uma pequena instrução rotária. Desculpa, Zélia. Bom, boa noite, presidente Patrícia Magluta, companheiros, visitantes e amigos. Na tribuna virtual, Zélia Radit, associada representativa do Rotary Club do Rio de Janeiro, VESP, ocupando a classificação Advocacia Civil. Hoje vamos falar rapidamente sobre o que é uma instrução rotária. A instrução rotária ela é uma orientação que se dá aos novos associados por ocasião da sua admissão em Rotary e durante um determinado momento, como está acontecendo agora, de uma reunião rotária, aonde se fala. A instrução rotária ela é basicamente de quê? Ela apresenta a história do Rotary, o que se pode falar da organização do Rotary, momentos do que o Rotary está fazendo no momento, que são informações não só do nosso distrito, mas de qualquer país do mundo onde tem o Rotary. E não é uma coisa bem rápida e objetiva durante a reunião. Então, aproveitando como um exemplo atual, a gente pode falar sobre a recente detecção de variante do vírus da polio tipo 2, isolada em amostras ambientais, e a confirmação que um bebê de 10 meses contraiu poliomielite em Gaza. Fortes lembretes de que, enquanto a polio existir, em qualquer lugar do mundo, será uma ameaça em todos os lugares. Acredita-se que já existe um grande risco de disseminação dessa cepa da poliomielite. Olha aí que aqui eu estou ligeiramente enrolada. Da poliomielite. Agora, lá aí, para chegar aonde o Rotary entra, só estou dando um en passant rápido assim. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Agora, com esse problema na faixa de Gaza, foi dada uma trégua para fins humanitários, me permitindo que uma campanha de vacinação contra a polio se dê em 2 rodadas, começasse em Gaza no dia 1º de setembro, agora, desse ano. E os primeiros relatórios indicam que o início da campanha foi bem sucedida, foi com um alto nível de envolvimento da população e forte compromisso das equipes. Aonde o Rotary entra nisso? O Rotary entra apoiando a iniciativa e destinando $500 mil por meio do Fundo de Assistência em caso de surtos da polio. Então, o Rotary ele não trabalha só no nosso país, ele não trabalha só no nosso distrito, trabalha no mundo inteiro. E nós aqui do distrito estamos participando também nesses $500 mil. Vai ser rápido, é só para dar uma noção, para vocês entenderem do que se pode falar dentro de uma instrução rotária. Na semana que vem, eu falo sobre informação rotária. Não quero atrasar a nossa palestrante, que é muito interessante. Como eu tenho um pezinho também lá, eu adoro ouvir as histórias daquele lado. Uma boa noite, obrigada. E, presidente, com a palavra. Obrigada, Zélia. Presidente, uma pequena parte, como nós temos na tribuna pessoas que não conhecem, apenas para que saibam, o Rotary Club Internacional controlou a polio no mundo. Toda a vacinação
faz parte de um programa rotário chamado End of Polio Now. Logicamente, ainda há algumas cepas replicando em alguns países, como Afeganistão, Paquistão, e são países que têm resistência da entrada da vacinação. E agora, com essa situação acontecendo em Gaza. Muito obrigado, presidente, com a palavra. Bem, vou fazer a apresentação breve daqui da Aziza, para ela conversar com a gente. Aziza Ramalho Costa, libriana, carioca da Gema, com 56 anos. Coronel aposentada da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, casada com Fábio Santos. É formada em comunicação social, docência lato sensu e psicanálise, que está cursando agora. Então, Aziza, a tribuna é sua. Para mim, gente, é bom dia, né? E porque aqui são 2 horas da manhã, 2 e pouco da manhã. Agradeço o convite. Cândido esteve comigo e falou assim: por que você não conta um pouquinho da sua experiência? Eu aceitei esse desafio e estou muito satisfeita de estar aqui podendo dividir um pouquinho com vocês o que eu tenho vivenciado aqui na Arábia. Como a Patrícia falou, sou casada com o Fábio Santos. Ele é brasileiro, ele trabalha formado, né, pela Marinha Mercante, trabalhava em navegação e foi convidado para vir trabalhar numa empresa, né, da Arábia Saudita chamada NEOM, que tem um projeto chamado Visão 2030, em que a Arábia Saudita está abrindo as portas, né, está evoluindo, está começando a vários projetos para que eles se insiram, né, na questão do turismo e vamos dizer, do mundo ocidental, porque aqui é o Oriente Médio, eles têm uma série de restrições, de regras, que a gente já vai falar um pouquinho, mas o príncipe que estudou fora, como a maioria daqueles que têm uma condição financeira muito boa, que muitos árabes o têm, e ele, então, tem uma ideia de projetar mais o país, né, aos moldes do que é Dubai, os Emirados Árabes, que começaram um trabalho diferenciado, e eles, então, aqui também tiveram a ideia de evoluir para o mundo, abrir as portas, e ele tem esse projeto NEOM, que envolve, dentre eles, a abertura de um porto, que é a região onde eu estou vivendo, e o meu marido veio para trabalhar nisso. E daí a gente o Fábio veio em janeiro e eu vim a partir de março. Falar um pouquinho da Arábia Saudita, que muita gente assim não tem noção, é muito longe daí. Se eu precisar me deslocar daí para aí, eu não tenho voo direto, eu tenho que fazer uma ou mais conexões para conseguir chegar. O tempo mais rápido que eu consigo chegar são 26 horas de viagem, que isso é uma curiosidade, né? A moeda daqui é o SAR. Hoje, para eu comprar um SAR, eu preciso de R$1,50, só para dar uma ideia. A capital da Arábia Saudita chama Riad, que é uma cidade moderna, uma cidade com muitos prédios futuristas, inclusive, né? E a população da Arábia Saudita, ela é uma população que Rio de Janeiro e São Paulo, estado Rio de Janeiro e São Paulo já cobre a população toda. Como aqui não é um país que é completamente habitável, porque tem uma faixa de deserto e áreas muito insípidas, muito grandes, a população que tem está distribuída em algumas cidades, né? E nos polos. Eu não sei se a Ingrid colocaria agora ou em que momento ela pode colocar algumas fotos que eu fiz e alguns vídeos, que é para poder a gente ter um pouquinho só de imagem para que vocês possam ver. Só por curiosidade, eu estou vivendo hoje dentro de um imenso, gigantesco canteiro de obras, né, porque aqui tem obra para tudo quanto é lado, por conta das estradas que estão sendo construídas, dos novos projetos. Então, a gente tem, assim, uma região com bastante movimento de caminhões, com muitos funcionários, para que esses projetos se concretizem até o ano de 2030. Pode largar o vídeo.
Salam Oi. aleikum, me chamo Aziza, estou gravando esse vídeo para o pessoal do Rotary Vesper, a pedido do Cândido. Eu estou morando na Arábia Saudita e ele me pediu para fazer esse vídeo, para falar um pouquinho da nossa região. Esse daqui é o Mar Vermelho e por causa dos corais a gente não pode tomar banho de praia aqui. Na verdade, eles não têm o hábito de tomar banho de praia, né? Eles admiram a praia, curtem fazendo piquenique no entardecer nessa região, principalmente nessas tendas aqui. Depois eu conto mais um pouquinho para vocês. Oi. Olha, essas fotos que são as fotos, são várias fotos que eu fui tirando. Quando eu cheguei aqui do avião, a gente conseguia ver o quanto que não tem árvores quase. São montanhas, a coloração é rosada, às vezes é mais esbranquiçadas, mas são áreas e áreas e áreas desérticas mesmo, com montanhas assim bem altas, picos, e então é uma paisagem interessante, muito diferente da nossa, né? Vocês visitaram o sítio Burle Marx, aqui só uma coisa montada para ficar assim. A gente tem muita irrigação, eles estão começando com fazendas, eu não sei em qual, tem uma foto que mostra, eles estão com fazendas e a irrigação ela é feita de forma circular, e estão produzindo já algumas coisas. A maioria do que a gente come aqui vem do Egito, através desse porto que o meu marido está trabalhando e do que está sendo construído, que provavelmente vai receber navios de cruzeiros e tudo mais. E então, falando um pouquinho dos projetos, o Príncipe, eles aqui têm muito dinheiro por conta do petróleo, eles estão investindo muito nessas construções, estão investindo em hotéis, em rede hoteleira, em projetos desafiadores. Ele tem um projeto chamado The Line, que vai cruzar, né? São 170 quilômetros de extensão com 200 metros de largura, como se fosse uma linha onde vão ter umas opções de moradia bem diferenciada, futurista, que não vai ter nem transporte, vai ser tudo por um trem que vai passar de um lado para o outro. É um desafio, ainda está sendo construída, não tem ainda nenhuma amostra, mas é bem interessante. E o projeto desse porto, que é onde eu vivo, que é um porto gigantesco, será no futuro gigantesco. E aí eu vou falar um pouquinho agora dessa diversidade. Para que tudo aconteça, o árabe, eles não trabalham, né? E como eles têm muito dinheiro, eles contratam. Então, a gente vive em comunidades aqui, e dentro dessas comunidades são 148, o último censo que fizeram, são 148 nacionalidades diferentes. E a língua falada é o inglês, mas a gente escuta inglês de diversas formas e eu brinco muito, porque tem vezes que eu não consigo entender uma palavra e eu pergunto de onde é. Aí vai falando, né? Às vezes são os indianos, às vezes são os bangladestinos que vêm para cá, do pessoal do Bangladesh, muito filipino, muito paquistanês, a mão de obra, vamos dizer assim, básica, é toda dessa. E a parte, né, técnica vem muito da Europa, vem também dos Estados Unidos, vem os abusados que somos nós, os brasileiros, e o pessoal da América do Sul, que eu falo que somos os abusados, que, diga-se de passagem, fazendo um parêntese, a gente vê que a gente reclama do Brasil, que é atrasado, isso e aquilo, e a gente vê que nós não somos tão atrasados, a nossa mão de obra é extremamente qualificada, nós temos profissionais e que têm uma capacidade de resolução de problemas muito grande, e a gente é até às vezes admirados, e muitas das vezes a gente surpreende, né, a administração e os CEOs, porque eles não acreditam, né, fica falando mal do Brasil, o que é uma pena, mas a gente tem uma capacidade muito grande de produtividade, de resolução de problemas, e isso é fantástico. Bom, eu fiz um roteirinho para que eu não me alongasse e não perdesse muito tempo. Uma coisa que é sempre comentado na Arábia é a questão da vestimenta.
de fato, as mulheres, principalmente da religião muçulmana, elas usam uma roupa chamada abaya, que é aquele vestido por cima. Tá passando as imagens? Vai passando, que é muito bom também. E a gente tem uma foto, inclusive, no shopping, que quando a gente foi ao shopping a primeira vez e que veio um grupo de mulheres, assim, que elas andam... esse é outro vídeo. Eu não sei se... Estou passando alguns vídeos sem o som para não atrapalhar a sua fala. Isso, não, sem problemas. Então, voltando a falar, e realmente elas usam, a parte de cima chama abaya, o lenço chama hijab, e tem a parte que cobre o rosto, que chama niqab. Aqui, aonde eu vivo, como é vamos dizer, como se fosse um interior, como se fossem pessoas assim muito tradicionais e convencionais ainda, as mulheres usam muito, o tempo todo, cobrem o rosto e usam a roupa preta. E essa roupa preta, ela foi estabelecida por quê? Porque assim, a gente pode usar qualquer roupa por baixo, né? Não há problema nenhum, desde que você se cubra. E você se cobrindo precisava de alguma coisa que cobrisse qualquer cor, qualquer tipo de tecido do que você estivesse usando, por isso que foi estabelecido para as mulheres a roupa preta. Os homens espertinhos usam a roupa branca, é um vestidão que eles usam, e eles usam às vezes uma touquinha e às vezes eles botam o lenço deles. Os árabes são muito interessantes, eles são extremamente respeitadores, acolhedores, são educados para algumas coisas, não tão educados para outras coisas, porque aqui, por exemplo, não tem a consciência do lixo, jogam os lixos em tudo quanto é lugar. Olha, isso sou eu no shopping, a primeira vez que entrei no shopping, como que eles usam muito roupa preta, eu resolvi ir também de roupa preta, mas de saia, sem a parte de cima. Contar uma curiosidade, quando a gente chega nos lugares, todo mundo olha, todo mundo fica olhando. Essa semana, um pouco que eu fui aqui no mercadinho, estava no horário da saída da escola, e até as crianças que não tinham querido sair lá da escola para ir para o lanche resolveram sair, e eu virei uma atração dentro do mercadinho, porque as crianças ficam rodando, olhando, porque da cabeça deles eu tô com roupa de casa, né? Tem uma pessoa diferente, então eu tenho me divertido muito com essas questões dessa diversidade, aonde eles me reparam de uma forma muito diferente. E eu ainda sou brasileira, então eu tenho um jeito de falar um inglês diferente, eu falo muito português com o meu marido e tal, então, e eu cumprimento todo mundo, eu vou falando em português, em seguida eu vou falando em inglês, e quando eu sei a palavra em árabe, eu vou e falo a palavra em árabe. Então, só por uma curiosidade, obrigado em árabe é shukran, e a resposta é afuan. Então, eu adoro falar shukran, shukran, falando para todo mundo shukran. Continuando dentro do que eu tinha previsto, né, eu vou falar um pouquinho da comida, que todo mundo sempre me pergunta como que é a comida. Aqui, como a gente atende a muitas nacionalidades, a gente tem vários tipos de comida, mas eles seguem muito a comida do árabe, eles são extremamente fartos, né, eles, assim que você chega em qualquer lugar, eles já te dão água, e isso é muito bom, e a comida tem às vezes um problema que ela é muito apimentada, porque dependendo de quem faça, e aqui quem faz muito, né, já falei, que não são os árabes, porque os árabes quase, eles trabalham em coisas específicas, né, trabalham na segurança, que aliás é extrema, a segurança aqui é muito grande. Uma coisa que eu gosto demais é que ninguém mexe em nada que não é de si próprio, então você pode deixar alguma coisa em cima da mesa e fazer qualquer coisa e voltar que estará em cima da mesa. No shopping a gente vê as pessoas botando as bolsas, o telefone, tudo em cima, e vai fazer a compra do que vai comer e volta, e ninguém mexe em absolutamente nada. Claro que todo mundo sabe que se eu, né, for pego, alguma coisa assim, vai ter a mão cortada, porque é real, ainda acontece isso, e ainda acontece também execuções em casos de crime, e até mesmo execuções em praça pública. Isso para eles é uma norma, assim como se uma mulher for adúltera e o marido souber, ele tem o direito de mandar matá-la.
apesar de já ter melhorado muito algumas questões aqui, né? A mulher já pode dirigir desde 2019, o que não podia, uma criança de 12, 13 anos aqui, um menino de 12, 13 anos podia dirigir e pode ainda dirigir, mas uma mulher não podia, agora já pode. Oi, né? Então, isso são até algumas curiosidades. Falei da comida, que eles são muito fartos, tem muito tipo de comida. Todo mundo sabe que a religião muçulmana não come carne de porco, mas aqui tem bacon, que não é de porco, tem salsicha, que não é de porco, e eles comem muito carneiro, então eles fazem tudo que a gente tem. Outra coisa que não tem bebida alcoólica, né? Não pode, mas mesmo assim, você vai nos restaurantes e eles têm vinhos, uísques, outros tipos de bebidas que têm origem alcoólica, mas tudo sem álcool, inclusive cerveja, né? Que são bem curiosidades. O meu dia a dia aqui, como eu não estou trabalhando, eu aproveito para estudar inglês, que o meu inglês não era muito bom. Eu aproveito para andar por aqui, conhecer pessoas quando dá, e a rotina de trabalho do meu marido neste momento, ele trabalha 4 dias, bem cedo até tarde, e depois ele folga mais 4 dias, e a gente está se adaptando, são muitos ajustes que tem que fazer, a questão do fuso horário no primeiro momento, mas a gente se adapta rápido, a questão dessa convivência, de respeitar, né, os espaços alheios, cada um tem seu jeito de ser. Eu estava conversando com a Marilzinha antes da gente começar, que houve uma preocupação muito grande da minha vinda, porque eu sou uma pessoa muito falante, eu falo com todo mundo, eu quero botar a mão às vezes nas pessoas, sou muito acolhedora, e ficou todo mundo preocupado se isso ia dar certo. Eu me dou muito bem com as mulheres árabes, elas gostam muito de mim, e eles se surpreendem quando eu falo, às vezes eu chego num lugar e alguém pergunta o nome, ou eu mostro a minha credencial, Aziza, ele já começa a falar em árabe comigo, aí eu olho assim e falo assim, no Arabic, no English too, no English too, né? E é muito engraçado, a gente se diverte muito quando estamos aí nas nossas aventuras dentro da Arábia. Tem lugares muito interessantes para se conhecer, as 2 grandes cidades, como eu disse, é Riad, que é a capital, e Jeddah, como eles chamam aqui, porque perto também tem Medina, onde tem a grande mesquita. Oi, eu não sei como é que está meu tempo, tem como me dizer? Fica à vontade, Aziza, o tempo que você quiser usar. Tá, não, eu não vou me estender demais. Bom, eu vi, tem várias fotos, essas fotos todas que a gente está passando, tem as fotos da minha região aqui, que é um grande deserto, e como eu falei, é um grande canteiro de obra. Minha principal paisagem, né, são as terras sendo movimentadas de um lado para o outro, muito caminhão, muitas escavadeiras, muita gente trabalhando, e a gente aqui vive um calor muito... Olha, essa do meio é a comunidade de Oxagon, porque como a gente vem de vários lugares, a empresa construiu e adaptou lugares para que a gente possa morar. Oi? Lugares que a gente possa tá morar. Escutando? Sim. Alô? Olha, a mamãe vai ter que se retirar, porque vai começar o show do Otávio, eu estou aqui no Vila Galé. Depois a mamãe assiste tudo, tá? Deus abençoe. Amém, obrigada, tchau, mãe. tchau, gente, boa noite. Boa noite. Tudo bem. Ela já tinha me falado. Eles nem tão coisa. Continuando, então eles construíram, como a gente chama aqui de comunidades, onde tem as casas para as pessoas, e eles tentam trazer algum tipo de conforto, colocando piscinas, colocando salões de jogos e mais outras atividades, restaurantes. A gente tem a opção, tem o restaurante, tudo é fornecido, a comida é fornecida, a casa é fornecida, mas você tem opções também, né, de tanto em restaurantes, como eles adoram aqui a Starbucks, eles são muito fãs de café, porque como eles não têm os barzinhos, né, da gente, eles têm as cafeterias, então tem cafeteria para tudo quanto é lado, eles tentam fazer cafeterias com estilos diferentes, estilos temáticos, para poder que as pessoas vão. Então é mais ou menos isso, e aí eu fico agora pelas perguntas. Hã? Aziza, você visitou algum oásis aí na... Perdão, presidente Patrícia vai elencar as perguntas?
Não, você terminou, Aziza, sua apresentação? Olha, eu terminei assim, falando por mim sim, porque eu prefiro que as pessoas me perguntem para que eu possa falar sobre a curiosidade, né? Das pessoas, ficar melhor. Que símbolo é esse aí atrás, essa construção que está atrás de você aí no centro? Aonde isso? Eu não estou vendo, gente. O que está na foto? Que parece um dente, um dentão. Então, ele não parece um dente, não. Ele aparece, na verdade, a gente brinca que é um abridor de latas. É o prédio que é o símbolo de Riad. Ele é um arranha-céu, ele é o terceiro prédio mais alto do mundo. Ele lá em cima, ele tem uma ponte chamada Sky Bridge, onde você tem uma visão, ele tem mais de 200 andares de elevador e mais essa outra parte, né? Então isso fica em Riad, é o símbolo da capital daqui. É um dos símbolos da capital daqui, que é uma cidade muito interessante. Assim, aqui é muito, muito calor. Então a quantidade de shoppings, eles sempre vão promover shoppings, e a vida deles começa muito a partir das 4 horas da tarde por causa do calor. Tá? Então esse prédio é em Riad. A gente também tem que foi uma construção de um prédio que eu tô assim, o prédio parece que está atrás, é um prédio azul em Jeddah, que tem a pretensão de ser o maior prédio do mundo, mas ainda não foi terminado. Então, os Emirados Árabes ainda têm o que é em Dubai, todo mundo fala de Dubai, né? Você está em Dubai? Quando a mamãe fala que eu fui para a Arábia, todo mundo, Dubai. Dubai fica em outro país chamado Emirados Árabes. Dubai fica a 2.570 quilômetros de distância da onde eu estou. A Arábia Saudita, assim, é um compridinho, né? E eu tô no lado assim, beirando o Mar Vermelho. Esse mar que a gente vê o tempo todo aqui é o Mar Vermelho. Ele chama vermelho porque pelo lado do Egito, quando dão os ventos, joga muito a poeira para dentro do mar e vira uma camada superficial de poeira em cima do mar e ele fica com a coloração vermelha. Né? A gente aqui já não tem essa parte, porque aqui o mar já é muito mais movimentado por conta das marés. E basicamente é isso, eu prefiro que as pessoas me perguntem que a gente vai respondendo. Qual o nome desse prédio? Dessa Ele torre? chama Kindle Center. Kindle Center. E lá em cima é a Sky Bridge. Tá, mas é um prédio residencial ou um prédio comercial? Não, é um prédio, é um hotel. Embaixo é um shopping chique, de marcas famosas e seletas, e ele é um hotel. Nossa. Né? E lá em cima é uma parte panorâmica mesmo, de visitação e tal, e tem um pouquinho da história. Eles não têm, eles não são que nem a Europa, eles não são que nem a Europa, né, que tem toda uma tradição arquitetônica e tudo mais. Então eles optaram para poder se tornarem atraentes a coisas mais futuristas. Tem ideia da altura disso aí? 200 não tenho não. Não tenho. Eles dizem que é 800 metros, mas não sei se tem isso tudo. Sim. É o outro prédio em Jeddah, a pretensão é que chegue a 1 quilômetro de altura, mas também não tem, tá? Aproximadamente 800 metros. A gente não tem visão, a filmagem nunca é, né, nunca traduz exatamente aquilo que a gente está vendo, né? Sim. Mas é muito interessante. Tem mais fotos além dessa, Ingrid? É colossal. Passa as fotos que ainda tem aí. E tem mais. Para a gente abrir para as perguntas. Esse é o canteiro de obra, lá atrás da casa que vocês ficam? Não, ali é uma área que não está sendo mexida, porque no futuro vai ser a fazer parte do porto, vai ter o porto, ele é muito grande, eu não tenho fotos. Eles aqui também são muito restritos em algumas coisas, né? Eles até pedem para a gente divulgar algumas coisas, não divulgar outras coisas. O porto vai ter uma área que vai ser inundada, porque para Porto chegar tem uma coisa chamada berço, onde entram os navios.
Então, eles aqui vão ter diversos berços, navios que vão chegar com produtos e navios que vão chegar com passageiros. Então, eles vão fazer o porto vai ter uma área muito grande, com vários berços, com várias finalidades. E tem área de armazenagem também no porto. Por isso que tudo de porto é grande. Entendi. Tá, aí Esses dois aqui são vídeos, ó. É vídeo? Então passa o vídeo. Vim no banheiro. Aí acabando as fotos, a gente passa para. Olha, tudo tão bonitinho. Essa é a porta de entrada. Essas são as portas Isso é um restaurante. parte reservada. E olha só que interessante que é aqui. Não tem vaso. Tem isso. Eu mostrei o Eles lavam banheiro, depois. que é uma curiosidade. Tem que acertar. É igual acertar na loteria. Se Isso, você se quiser perder na também, loteria, tem- suja o sapato, dependendo. Uma área VIP. É assim, ó. O Egito é assim Restaurante. também, mas Olha. nada desse jeito. Cara. Que bonitinho. E aí fica bem típico. Muito legalzinho. Adorei. É mais chique. Olha. E vem escrito assim, ó. VIP 5. Eu, no caso, minha cabine, ó, é a 3. Mas é comum. E lá atrás ainda tem um restaurante aberto para todo mundo. Esse aqui fica mais focado para as ladies. Pô, essa mesa é bonita, hein? A mesa é linda. Isso aí é o restaurante. O que acontece? Oi. O que acontece no restaurante aqui? Você tem uma parte aberta, como o nosso restaurante convencional, onde quando se reúne homens, os homens vão lá para comer, mas quando vêm as famílias, são em áreas reservadas. Porque como as mulheres andam com a burca, né? Quando elas entram no restaurante, fecha a porta, elas podem tirar o niqab para comer melhor. Então, os restaurantes têm essa questão, né? Um lado aberto para os homens ou para aqueles que não se importam, né? E tem para quando vem a família que entra, fecha a porta e fica tudo bem. Essa mesa, Cândido, ela é muito bonita. E uma coisa interessante aqui, que eles colocam um plástico em cima da mesa para você comer. Normalmente não vem prato, só quando você pede. Vem um pão árabe e aí vem aquela travessa no meio, coloca aquela travessa no meio e as pessoas pegam um outro tipo parece um pãozinho já cortadinho, vão lá, pegam e vão botando em cima do seu pão, que é o seu prato. Quando acaba, tira só assim alguma coisa de travessa e tudo mais, junta o plástico, embola e joga dentro do lixo. Entendi. Aqui assim, esse à direita é a nossa a paisagem que a gente tem quando a gente vai para o shopping. O shopping mais próximo daqui fica a 2h30 de carro, né? 3 horas de ônibus. Aqui não tem condução, como a gente tem aí, não tem transporte público. Ou você tem carro, ou você tem que solicitar táxi. A empresa coloca algumas vans e alguns ônibus para fazer alguns trajetos em dias e horários específicos. E, claro, nunca é satisfatório para a gente, porque nunca cobre todos os horários e tudo mais, né? Aqui ainda é muito difícil. Nas grandes cidades, a gente tem o Uber, como tem táxi, tem o Uber e tem um outro aplicativo que é muito famoso na Europa, né? Tem muito na Europa que chama Bolt. Aziz, e o atendimento médico do povo aí na região? Existe algum sistema tipo SUS, comunitário, ou não existe absolutamente nada, as pessoas têm que ser removidas de helicóptero? Não, eles têm grandes hospitais, a saúde para o saudita é pública, para os outros, alguns casos você tem que pagar. É como se fosse um plano, não é um plano de saúde, mas é como se fosse um seguro saúde, como é nos Estados Unidos, você vai pagando para o governo
para ter direito a ser atendido. Eles têm médicos vindos de diversos lugares. Aqui a gente tem um hospital que é muito bom, e a gente tem enfermeiros e atendimentos de urgência também em todas as nossas comunidades. O que são as comunidades? É como se fossem condomínios onde moram as pessoas que vão trabalhando. E dependendo do projeto, que existe o The-Line, que eu falei, que fica em outro lugar, tem o Trojena, que fica em outro lugar, e aí vai tendo as comunidades. Por exemplo, a gente tem Neon Community 1, Neon Community 2, a gente tem Oxagon, que é ao lado da onde eu vivo, tem esse aqui que é o TCC, a gente tem um lugar chamado Duba, que é uma cidade aqui também, que tem uns prédios que foram destinados para o nosso pessoal também, porque são várias atividades, né, tem o leque, né, de recursos humanos e de atividades da empresa é muito grande, né, porque como qualquer empresa que tenha grandes projetos, né, muitos engenheiros, muitos administradores, aqui também tem o processo de licitação, essa parte toda, muita coisa aqui é copiada da Inglaterra, né, como eu já falei, aqueles que têm qualquer posse vão estudar fora, principalmente na Inglaterra, alguns nos Estados Unidos, eles não gostam muito de mandar para os Estados Unidos, não, porque diz que lá é muito bagunçado. Na Inglaterra eles já são mais rigorosos com algumas coisas. Isso é o que eles falam aqui, né? Enfim, deixa eu ver o que mais. Cleonice, é isso atrás de você. Cândido, peraí. A Cleonice queria fazer uma pergunta. Verdade. Cleo, pode fazer a sua pergunta. Primeiro eu queria parabenizá-la, porque ela tem, além de falar muito bem, um português super claro, entendeu? E eu queria saber, o custo de vida aí é muito alto, Aziza? Olha, como é que tem pobreza, como é que é? Não tem mendigo, não pode ter, não pode ter população de rua, né? Aqui, os paquistaneses e os filipinos são a mão de obra, como eu falei, da base, eles têm umas moradias, então eles recebem o salário, que não é muita coisa, mas recebem, e o árabe assim, não trabalha quase, né? Trabalham, mas não, o governo incentiva muito, o governo dá muito dinheiro para as famílias. Se você casa, o governo te dá uma casa. Se você tem um filho, o governo vai te dando dinheiro para cada filho que tem. Por quê? Eles incentivam muito essa questão de ter filhos, porque é a forma como eles entendem de dominar o mundo através dos filhos que vão tendo. Porque como as sociedades, né, do Ocidente, principalmente, quase ninguém está tendo filho, eles vão tendo muitos filhos para povoar o mundo e ocupar os espaços da terra, segundo o que eles colocam. São extremamente religiosos, rezam 5 vezes por dia, o custo de vida não é assim absurdo, mas isso é muito relativo, porque, né, os expatriados, eles ganham um salário referentes aos seus salários nos seus países, por exemplo, né? Então, tem gente que ganha muito bem, tem gente que não ganha tão bem assim, e tem, como eu já falei, né, a classe, os bangladeshinos e tudo mais, eles ganham menos. Mas assim, você não vê população de rua porque não pode mesmo, o governo não permite. É todo mundo acolhido. Tem lá sua casa simples, mas tem sua casa. Falando em casa simples, aqui assim, quem é pobre em tese, né, mas tem comida, tem bebida, tem tudo direitinho, né, e eles aqui eles não têm casa, eles têm mansões, porque o que acontece, que é interessante a gente colocar, eles têm uma família muito grande, todo mundo mora junto, é o marido com a esposa, uma irmã, se a esposa tiver que ainda não casou, mas a mãe dele, a mãe dela, e os homens aqui podem ter até 4 mulheres, desde que a primeira autorize, isso vem tudo num contrato de casamento, né? E que ele dá para uma, ele tem que dar para as 4, e a casa é muito grande porque todo mundo convive junto. Então tem casas assim, mansões, que são verdadeiros. Olha, aí é um pouquinho do mapa para poder a gente entender, né, aonde eu tô nesse pontinho azul à esquerda, e Dubai, que todo mundo sempre fala, tá ali à nossa direita. Eu até botei em uma foto que eu botei o dedo,
né? E aqui é o Mar Vermelho e eu tô nesse pedacinho, né? E logo em cima já é Israel, já é a faixa de Gaza, mas a gente aqui é extremamente protegido, o governo é muito cauteloso nessas questões, eles têm as diplomacias deles, e a gente se sente extremamente seguro aqui. O controle da imigração é gigantesco, porque não pode entrar drogas, armas, álcool. Álcool, então, eles são, assim, muito, muito, muito rigorosos com essa questão. Então, no outro dia, até um conhecido vinha que a gente está muito perto da Jordânia. A Jordânia, para a gente, são 2 horas de distância, né? 2 horas e meia de distância. Também, né, que eu estou vendo aí no mapa. Não, o Cairo é do outro lado ali, né? Atravessou, são 6 horas de barco daqui até o Cairo. Não até o Cairo, até uma outra cidadezinha do Cairo um pouco mais. De avião para o Cairo, 1h55. Como, né? Como se fosse para Brasília. É mais longe do que para Dubai, que todo mundo fala muito. E da onde vem tudo é do Egito, né? O nosso abastecimento aqui de verduras, frutas, né? Muitas das alimentações aqui, tudo vem muito do Egito, né? Nesse porto que chega pra gente aqui, inclusive, né? E o que mais que eu ia falar? Bom, o que mais perguntas? Eu prefiro as perguntas. A qualidade da água, a água toda mineral de garrafa ou as águas dos oásis são permissíveis à bebida? Não, muita água sim, né? A água vem, ela é... Aqui tem muitas usinas de água, muitas usinas, a água hoje em dia é com muita fartura, porque a água é dessalinizada e passa por todo um outro processo, eles tiram a água e é bem distribuído, não falta água, eles têm essa coisa, né? Não, agora você fala de oásis. Eu nunca fui a nenhum oásis naqueles clássicos do cinema. O que a gente vê é que em algumas áreas você tem uma vegetação abundante, em que você pressupõe que aquelas árvores conseguiram chegar numa altura de raiz que já pegue algum lençol aquífero que tenha pela região. Mas, assim, são quilômetros e quilômetros onde a paisagem é única e exclusivamente de areia e pedras, né? Só que não são pedras na cor das nossas pedras. São pedras no tom rosa, no tom amarronzado, como eu passei em alguns vídeos. São quilômetros e quilômetros. É uma paisagem diferente, a gente também gosta, a gente acha interessante, bonito. Tem, assim, eu tenho umas fotos também que eu acho que eu botei de Petra. Petra fica na Jordânia, perto daqui, a gente já foi lá, é uma outra realidade, né, um país pequeno, mas com uma outra realidade, mas que segue também as leis muçulmanas, também é super tranquilo. Aqui é muito tranquilo de andar, você sabe que eles são muito respeitosos, né? Às vezes fica com a impressão assim de maus tratos não tem. Eu já perguntei sobre violência doméstica, a resposta foi: dentro de casa, o que acontece é dentro de casa, mas como não tem o álcool, e eles rezam 5 vezes por dia, e eles pregam a fraternidade, eles pregam o amor, a temência a Alá e tudo, eles são pacíficos. Agora, dirigem mal pra caramba, xingam muito no trânsito, dirigem muito mal, xingam muito no trânsito, mas não são agressivos, né? Discutem assim com a mão, a gente não entende o que está falando, mas está com certeza vendo que eles estão brigando, mas não há, assim, né, a gente não tem casos, assim, eu não ouvi falar de casos de agressão física. Não, eles são muito, isso é muito interessante, eles são muito interessantes. E o ouro aí, as peças de ouro, o que você todo tem? mundo fala, ouro é mais barato, ouro é mais barato. Não é que seja mais barato. No Brasil tudo é muito mais caro, né? As coisas aqui não são tão caras. O que eles são é honestos. Eles não podem ser desonestos. Então, eles são honestos. Então, quando você vai comprar uma peça de ouro, ele pesa na balancinha. A balancinha tá certa. Porque já aconteceu comigo de eu ir a 3 casas e pedir para pesar a mesma pulseira que eu comprei, porque eu queria ter um parâmetro de valor da que eu paguei do primeiro nas outras casas, e deu o mesmo peso. Duvido que a gente vá em qualquer loja do Brasil que dê o mesmo peso. E olha que ouro
é aquela gramatura muito fina, porque são, né, 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, coisas assim. Ele tem um preço bom, mas não significa que seja assim. O que que é barato, né? A grama do ouro está aproximadamente 300 SARS. Eu não sei quanto que é a grama do ouro no Brasil, mas a grama Quanto do é uma ouro... Coca-Cola? Quanto é uma Vai dar Coca-Cola aí? uns 400 Eu sempre pratas a faço. grama no Brasil. Peraí, Cândido, quanto é uma Coca-Cola? Tem ideia? São 2, 3 SARS, dependendo de onde você esteja, como aí no Brasil. Se é um restaurante mais caro, é um mais caro. Mas assim, a gente vai ali na lojinha, 4,50, são 2 a 3 SARS. Tá, 3 A SARS água, daria 4,50. 4,50, 4,90. mas não tem... Uma latinha de Coca-Cola? É uma latinha mesmo. É mais Não barato é que uma, aqui. é uma latinha. Não, aqui eu não vi. Eles têm o refrigerante deles aqui, que aliás eu gosto bastante, substituiu o meu Guaraná. Eles aqui têm 7-Up, tudo é da Coca-Cola, né? Tem 7-Up, tem uma coisa, e tem dois refrigerantes diferentes, que é o Merinda e o Drow. Eu O gosto do Mirinda e Drow. o 7-Up já passaram no Brasil, é a base de limão. Esse outro último aí eu não conheço. Não, é porque é daqui mesmo. Aziza, Drow. você chegou a ter interações com as mulheres aí? Então, eu aqui, como eu vivo, já falei, né, num grande canteiro de obra, e a gente tem essa corniche aqui, né, que eles chamam que é a orla. Sim, quando eles me veem, que eu ando muito para lá e para cá, e eu tô num lugar muito de local que a gente fala é o povo daqui mesmo, né? E elas me veem, elas ficam dando tchauzinho, as meninas, né? Tem um grupo de meninas que eu fiz amizade, só que a gente não tem a mesma língua, né? Elas também não são fluentes no inglês, eu também não sou, e a gente usa muito o Google Tradutor. Só que o Google Tradutor a gente tem que tomar cuidado, porque nem a tradução é muito literal, então às vezes a tradução não sai adequada. Então, eu conheço um monte de meninas aqui, elas são super curiosas se eu sou casada, né? Elas estão vendo, sim, eu digo que eu sou casada, elas perguntam sobre estudo. Curiosidade é que as crianças até 10 anos de idade estudam meninos e meninas juntos. A partir dos 10 anos de idade, a escola é separada, meninos vão para uma escola, meninas vão para outra escola. Quando eles têm habilidades, eles são mandados, e o governo detecta, eles mandam para estudar fora, para que tenha conhecimento técnico, né, que crie seus próprios know-how para poder vir para cá e trabalhar. Na empresa da gente, a gente tem árabes trabalhando, mulheres árabes trabalhando, trabalham na parte muito de, como se fossem advogadas, né, na parte de leis. Algumas aqui já não usam mais, né, a coisa, principalmente quem é de Jeddah é muito avançado, então em Jeddah quase não usam a roupa preta e não cobrem mais o rosto em Jeddah, usam a baia sim, mas usam a baia coloridas, bem coloridas e tal. Agora eu descobri o seguinte, tem uma grande vantagem quando você usa a baia, eu às vezes acordo e não quero já trocar de roupa porque eu tô acordando em cima da hora do café, eu boto a baiazinha e venho tomar café, ninguém sabe a roupa que eu tô por baixo. É muito positivo nisso. Você trabalha aí, Aziza? Não, eu não trabalho porque o meu inglês não é fluente e porque eu não tenho interesse em trabalhar. Muitas esposas que vêm para cá, que tem alguma parte técnica que interessa a eles, apresentam o currículo e algumas começam a trabalhar. Eu não tenho interesse, eu tenho uma deficiência visual, e aí eu tenho muita restrição para várias coisas, e eu prefiro ficar nessa... Eu digo para todo mundo, para as minhas amigas, que eu sou uma princesa presa na torre do castelo, porque eu não faço nada, eu vivo num hotel, né? Eu tenho comida, bebida, roupa passada e lavada, o quarto é só botar a tabuletinha lá, olha, limpar, apesar de que eu não gosto da limpeza deles, mas tudo bem. E aí o que acontece? Só que eu não tenho liberdade de ir para os lugares, porque a gente não tem transporte público, eu aqui não tenho condições de dirigir. Para dirigir aqui, a nossa carteira de habilitação aqui não é validada, você tem que fazer um novo processo de carteira de habilitação. Então, eu não tive o menor interesse em trabalhar, e é isso que eu brinco. E a mulher árabe dirige, normalmente? Sim, a partir de 2019 elas puderam dirigir, as daqui
não tem muito interesse, mas os filhos de 9, 10, 11, 12 anos botam a mãe dentro do carro e leva para onde ela quer. Uma coisa assim que a Com essa gente... idade já pode dirigir? Pois é, aqui no condomínio dirigem. Porém, as leis são rigorosas no seguinte: se você ferir alguém, você vai preso. Se você no trânsito ferir alguém, você vai preso. Se a pessoa morrer, você pode, dependendo das condições do acidente, você pode ser até condenado também à morte. Isso assim pode, né? Mas uma coisa que é interessante, houve numa cidade aqui perto, a gente tinha uma cidade aqui perto chamada Duba, fica meia hora de distância, mais ou menos, e tinha uns jovens fazendo umas arruaças com estrangeiros, quando viam estrangeiros. E os pais foram chamados, porque os pais são responsáveis, os pais foram chamados, chamaram a atenção deles, e agora pararam essas arruaças que estavam tendo. Quando eu cheguei já não estavam mais. Mas eles ficam muito curiosos com a gente, né? Porque assim, nós estrangeiros, e eu não sei se o meu jeito também, eu sei que eles ficam todos assim, me olham, as meninas daqui me chamam para conversar, a gente tem a dificuldade, mas elas gostam, fica muito coisa. E eles são assim, eles estão fazendo piquenique, você chega, eles te dão logo água e você tem que aceitar comida. É impressionante como eles te empurram logo comida, né? Eu achava que a minha avó fazia isso, assim, coisa, mas é daqui, é o coisa assim, sabe? Eu acho que tem a ver com a cultura beduína. Por quê? Porque sempre que se chegava em alguma tribo, chegavam com sede e com fome. Então, eu acho que isso virou uma questão cultural de dar logo comida. E como, assim, não é educado recusar, você tem que aceitar. Então, assim, eu falo, um pouquinho, eu falo assim, um pouquinho, né? Esrira, porque eu já aprendi várias palavras, ainda tem algumas da família. Esrira é pequeno, pouco. Esrira, né? E eu adoro que eles falam muito chuf é olha, né? Chuf. Aí eu também falo chuf. E é muito divertido. E assim, não fala assim, da novela, né? Inxalá. Inxalá é se Deus quiser. É tudo na conta de Deus. Será que isso vai dar certo? Inxalá. Deus é quem sabe. Deus é quem sabe. E eles também falam muito assim, mashallah. Né? Quando você fala assim, eu tô bem, eu consegui. Mashallah. Tipo, graças a Deus, né? Mashallah. Existe salário mínimo aí no país? Como é que é? Existe salário mínimo aí no país? Existem salários. Eles não têm assim, não existe existem alguns valores estipulados, mas não tem assim um salário mínimo, porque, na verdade, depende de várias circunstâncias, né? E aí eles vão dando os dinheiros para os sauditas, o resto é pagamento mesmo. Mas assim, ninguém recebe a mesma coisa. Não dá para você falar assim, um engenheiro aqui ganha tanto, um médico aqui ganha tanto. Não, porque assim, da onde vem? Qual é a origem? Né? Então, por exemplo, meu marido faz o mesmo trabalho que um outro americano, o americano ganha 3 vezes mais do que ele. Que absurdo. Porque é americano. Né? Os ingleses aqui têm passe livre para tudo. Eles idolatram os ingleses porque aquele filme Lawrence das Arábias, né, apesar de ter uma parte que faz parte do filme, né, e de você ter algumas coisas assim, é real. Inclusive, a locomotiva que foi derrubada pelos beduínos está lá e você pode visitar. É um passeio turístico. Entendeu? E o príncipe, assim, ele está querendo incentivar o turismo, ele está criando resorts, ele está criando áreas para que seja atraente para o turismo, só que o turismo aqui ainda é uma coisa muito cara, né? A despeito do custo de vida não ser alto, para o turismo é caro, até porque eles não têm o hábito ainda, eles não dominam. Então, por exemplo, eu quero uma lembrancinha e eu não tenho. Quando eu volto para o Brasil, eu quero levar alguma coisa daqui, não tem. Depois de muito rodar, eu achei 2 camelos de pelúcia, desse tamanho assim, numa lojinha dentro do aeroporto, só tinha aqueles 2 que eu comprei, né? E uns chaveirinhos, que só tinham 4 chaveirinhos de camelinho, porque o resto, tudo que você pega aqui é made in China, made in Egito, não tem daqui, nada é produzido aqui. Sim. Entendeu? Então, e no mundo inteiro, né? Porque eu também vim agora de Istambul, eu tive, né, na Turquia,
E na Turquia eu também, por curiosidade, pegava, também é tudo made in China, made in China, made in China. Só que Istambul vem escrito Istambul. Então, mesmo vendo made in China, você só compra em Istambul, por exemplo, né? Que, aliás, eu gostei também da minha viagem à Turquia. O que eu tô aproveitando aqui, falando, que eu brinco quando eu fujo da torre do... De vez em quando a princesa foge da torre do castelo. E aí, pro que é aqui perto, no entorno, né? O que dá para ir. O que dá pra gente ir. Então, fui na Jordânia para conhecer Petra, né? Vou aqui nas cidades, né? Já fui a Riad, já fui a Jeddah. Também não tem muito mais cidade grande. Tem uma cidadezinha aqui perto, que é essa do shopping, que chama Tabuk, né? Que a primeira vez que a gente foi, assim, a quantidade de mulheres de roupa preta, assim, a gente... Pra gente que tá acostumado com muita gente, com todo mundo de cabelo solto, todo mundo se exibindo aqui, é só o olhinho de fora. E eu tenho as minhas amiguinhas que são daqui, tô eu em Tabuk, no shopping, imagina, né? Aí daqui a pouco eu escuto assim, Aziza? Aí eu olhei, era um grupinho assim, né? E eu olhei assim, gente, como é que você vai reconhecer? Aí eu falei, Aziza. E ela veio, é Dana, e vieram me abraçar, fizemos uma festa no shopping, assim. E eu assim, gente, elas me veem, mas eu não vejo, não sei como é que é. Curiosidade. Mais alguma pergunta? Qual é a distância aí para Istambul? Aí eu fiz o voo, foram 4, nem chega a 4 horas, 3 horas de voo. Ah, tá. 3 a 4 horas de Tá, voo. então é uma distância de voo, né? Não é perto Não, é de voo. carro, é Não voo. tem, não tem, não, de carro. Até porque, assim, de carro aqui é meio complicado. Porque vai chegar por onde? Porque tem o Mar Vermelho no meio do caminho, né? Tá. Pra Tem cá. por onde passar, né? É assim, é mais perto do que a gente está no Brasil, né? Porque só do Brasil, para qualquer lugar que você vá, você já tem que atravessar o Atlântico todo, né? Só o Atlântico todo já dão 9 horas de viagem, 9 a 10 horas de voo, né? E aí para cá já fica um pouco mais fácil. Quando eu venho para cá direto, eles me mandam por Dubai. Então são 14 horas e meia Rio-Dubai. E de Dubai para cá são 4 horas. Nossa. 3 horas, 3 horas de voo. Mas, assim, a gente tem... Eu acabei descobrindo que a gente tem muitas companhias aéreas que eles chamam de low cost, que faz custo, né? E que são, assim, companhias aéreas que parecem aqueles nossos ônibus que vão para o Nordeste, né? Que o pessoal bota galinha dentro, trouxa, não sei o quê. Então, acho que não que botem galinha dentro do Eu avião. sei, eu estou entendendo. Mas é o pessoal que vem assim, que Mais simplório. e vai despachar a bagagem, que nem a gente viu no outro dia. O rapaz foi despachar a bagagem dele era um monte de roupa dentro de um balde. Aí o rapaz da companhia aérea falou, balde não pode. Aí ele foi lá, embrulhou o balde naqueles plásticos assim, né? E veio, aí colocaram a etiqueta e despachou o balde embrulhado no plástico. A gente olha, são coisas assim interessantes, né? A gente não acredita. Tem alguma comunidade brasileira aí onde você está? Tem mais? Não. Não. Nós somos pouquíssimos brasileiros. Pouquíssimos. Eu acho que se eu for contar as comunidades todas, porque eu tenho uma brasileira que é casada com um francês, ela está aqui por causa dele, né? Não por causa dela. A gente tem 3 moças que trabalham no descarte de lixos, assim, de seleção de reciclagem e tudo mais, de lixo, que uma é da Bahia, a outra é do Sul. São essas 3 moças. A gente tem alguns engenheiros também junto, né, no Porto. Eu acho que se a gente for contar mesmo assim, eu acho que a gente está em torno de uns 20 brasileiros. Puxa. Num universo de mais ou menos 4.000 a 5.000 pessoas, entre 4.000 pessoas. Então eles dão valor à reciclagem aí também, né, Aziza? Olha, eles têm como aqui eles estudam fora, então eles trazem muito desse conhecimento, mas eles trazem desse conhecimento para a empresa. Mas, por exemplo, a minha comunidade aqui, que são os locais, as pessoas, eles não têm essa consciência, não. Eles fazem o piquenique que eu comentei que eles fazem, né? Eles fazem o piquenique e eles deixam o lixo ali. Apesar de ter a lixeira perto, mas eles deixam.
água, garrafinha d'água, eu fico desesperada, eu fico querendo catar tudo, né? Aí o Fábio fala pra mim assim, não faz, você não... Quando tá muito do nosso lado assim, a gente cata e joga fora. Mas é que às vezes eu quero passar pela praia catando tudo. Eles não têm, assim, é da cultura deles, né? Eles não têm essa coisa de recolher, tudo eles vão deixando. É engraçado, né? O árabe, né? A gente... É cultura. Que bom. Tem mais alguma pergunta, gente? Eu queria... Ela falou do lixo que eles deixam. Então, quem recolhe? Ó, de tempos em tempos, que eu não sei te precisar, né? De tempos em tempos, alguém deve recolher. Mas eu acho que é assim, como se fosse uma ação pontual. Ah, tá demais, alguém reclamou muito, aí vai lá e recolhe. Agora Senão a cidade fica cheia de lixo. Mas sabe qual é a grande diferença? É porque não tem tanta quantidade de gente. Não tem tanta população assim, né? Então, por exemplo, onde eu moro, não tem nem 500 pessoas. Não tem. Sei, mas se cada uma deixar lixo na rua, gente, é coisa dessa. É uma coisa que eu falo muito. Mas deve ter uma coleta pública. Deve ter uma coleta pública. Tem uma coleta pública. Isso tem quando está nas lixeiras, né? Quando está nas lixeiras, tem. Assim, de vez em quando, alguém deve passar e limpar. Porque às vezes... Não tem nem rua, né? Mas não tem uma coisa assim, certa. Não é da educação deles botar tudo no lixo. Acabou ali o piquenique deles, recolhe tudo e bota no lixo. A gente sabe direitinho qual daquelas tendinhas que foi feito o piquenique na noite anterior. Acho que uma vez por semana, cada 10 dias, pode ser que eles recolham. Mas as árvores que tem nesse caminho são todas irrigadas. Tem borrachas espalhadas para a irrigação delas. Essas perto da praia. Eles não têm o hábito de praia. Primeiro que eles não mostram o corpo. E aqui a menina é educada assim. Você vai se mostrar para quem você quiser se mostrar. Por isso que fica tudo coberta. Eu estou compartilhando uma tela, vocês estão vendo? É um livro chamado Princesa, desse Jean Sasson, que realmente é um livro sensacional, que tem muito a ver com a sua história aí, contando a história das mulheres árabes, né? Eu acho que quem se interessar no assunto, vale a pena procurar esse livro, tá? Que é muito bom. Conta realmente detalhes do dia a dia de uma princesa de uma família árabe, né, contando os detalhes do dia a dia dela. Realmente vale a pena procurar esse livro para ler. Agora, Aziza, eu quero encerrar aqui te fazendo um comentário que eu adorei quando você começou. Adorei, e o meu companheiro Cândido vai entender por quê. Quando você começou a sua apresentação valorizando o brasileiro. Muito bacana. Valorizando a inteligência emocional do brasileiro, tá? Porque muitas vezes nós não somos vistos, só somos vistos às vezes pelos defeitos, né? Porque realmente o brasileiro tem lá seus defeitos, né? Mas nós somos um povo muito criativo, para o bem e para o mal, né? Esse que é o problema. Nós somos criativos para o bem e para o mal. Peraí, Cândido, que agora eu estou com a palavra. Tá certo. Né? Então, assim, eu me identifiquei com a tua fala, porque eu já vi CEO americano, tá? Elogiando meu marido, como muitos sabem, ele é professor de engenharia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem um laboratório lá na universidade, e muitas vezes vinham estrangeiros para esse laboratório, e uma coisa que eles sempre chamavam muito atenção, assim, valorizavam no brasileiro, é que nós pensávamos, quer dizer, nós brasileiros, principalmente os professores, pensavam fora da caixinha, né? Então, muitas vezes, quando eles tinham um problema, eles só sabiam pensar de uma forma, né? Então, eles às vezes não viam a solução de um problema porque eles iam, como chamam, by the book, né? Seguindo as regras
estritas. Patrícia, eu acho que isso tem a ver com a escassez. A gente tem muita escassez, né? A gente não tem assim. Aqui, por exemplo, eles têm muito dinheiro. Se eles fazem uma coisa que não deu certo, eles desfazem e fazem de novo. A gente não pode. Então, isso nos traz todo, né, uma expertise diferenciada. É verdade. É verdade. E aí a Necessidade, gente né? tem essa. A necessidade. Eu adorei a sua fala, Aziza. Super Eu também obrigada adorei a por frase ela. da Aziza, quando ela disse que o inglês ganha bastante, o americano 3 vezes mais que o brasileiro. Exatamente porque não se dá valor ao brasileiro, exatamente por causa disso. Eles sabem que o brasileiro é um povo que é ladrão, rouba, não é honesto, não é visto com justiça. Os americanos, os franceses, os europeus sabem que o Brasil não é um país para se levar a sério. Frase de Gaulle, o país, Brasil, não é um país para se levar a sério. Então há brasileiros de valor e o resto não vale nada. Isso é clássico. Isso. Mas o Cândido também, assim, a diferença Eu de gostei salário é disso, porque, 3 por vezes mais. exemplo, eles pagam de acordo com o que você recebe, assim, com a proposta de trabalho. Quanto que você recebe na empresa que você está trabalhando hoje? Aí você diz assim, eu recebo, né, 10 mil. 10 mil na empresa que eu trabalho hoje. Aí eles vão e falam assim, então eu te ofereço esses 10 mil, mais um terço desses 10 mil, né? E te dou, assim, casa, comida e o trabalho ali. Aí, e te traz, né? Agora, para a gente vir, tem que traduzir todos os nossos documentos, tem que ter a carta convite, tem que ter, passa por diversos exames inclusive de doenças que para nós no Brasil já não estão mais importando, como vocês estavam falando até da paralisia, né, por exemplo, infantil, né, e aqui eles pedem uma série de outros exames que a gente fica até curioso, por que estão pedindo isso, né, e é muito curioso porque quando chega aqui também tem que fazer dar entrada na documentação daqui, né, e eu fui obrigada a me casar, porque eu não poderia vir se eu não fosse casada, eles não aceitam, né, a pessoa não existe só um contrato comum, não, tem que ser casamento mesmo, de cartório e tudo, toda a documentação é traduzida, e então quando vem para cá, para a questão do salário, também tem essa referência, e lá nos Estados Unidos, eles ganham em dólar, a gente já não ganha em dólar, então quando faz essa conversão também a gente fica no prejuízo, mas não somos só nós não, o latino-americano, aqui tem um bom grupo vindo, né, da Venezuela, de pessoas que já saíram da Venezuela há muito tempo e que estavam circulando pela Europa, então eles vieram para trabalhar aqui, e a gente tem um grupo grande de peruanos também, que são animadíssimos, me acolheram extremamente bem, e a gente conversa muito sobre o quanto eles aqui eles desperdiçam, e o quanto eles têm, tudo deles é muito bom, o papel é de muito boa qualidade, as coisas são de muito boa qualidade, você vê assim, a porta, né, você não tem uma porta de correr, porque eles têm uma questão muito grande da privacidade, então as portas são aquela porta de madeira boa, então eles têm essa, não sei se são megalômanos ou porque tem muito dinheiro e aquilo não importa, eles têm as coisas assim de muito boa qualidade, sabe? Eles têm essa coisa da boa qualidade, apesar do banheiro ser boca de lobo, né? Não, tem vaso sanitário também. Deixa eu contar uma história sobre esse banheiro. Eu fiz uma viagem com o Rotary para a Turquia, tá? E numa conferência de Rotary, e fizemos uma viagem para o interior da Turquia. E éramos sempre recebidos nos clubes de Rotary, né, nas diversas cidades pelas quais passamos, e num restaurante, numa pequena cidade, um calor danado, né, todo mundo sofrendo com calor, até negócio de areia, aquela tempestade de areia, nós pegamos, e tudo. Mas teve um determinado momento no restaurante que as pessoas começaram a sumir, e eu não estava entendendo onde as pessoas estavam. Aí eu resolvi dar uma volta no restaurante, vou no banheiro. Quando eu entrei no banheiro feminino, a mulherada toda estava lá dentro, porque tinha ar-condicionado no banheiro, né? Então estava todo mundo dentro do banheiro, né? E toda a parada de ônibus que nós fazíamos, com aquela correria para o banheiro, porque, como você falou, nos reservados era esse buraco, né? E tinha um reservado que tinha um vaso sanitário. Então todo mundo queria o do vaso sanitário, né?
Aí eu aprendi a usar o buraco, entendeu? E aí eu ia tranquilamente pro buraco, não tinha problema. Tirava a roupa toda e usava o buraco. Eu aprendi a Então, usar vou falar só um pouquinho disso, assim. Eles são muçulmanos, após as orações, eles precisam lavar as mãos e os pés, né? Então, a boca do lobo já funciona para lavar os pés, né? Eles já lavam os pés, né? E as mãos ali. Inclusive, tem uma foto, não, tem um vídeo, mas acho que eu não mandei, que tem na cidade, você vai ver já coisas, assim, como se fossem bancos com a torneirinha na frente, do lado de uma mesquita. Tem a mesquita e do lado de fora, na praça, tem toda uma estrutura para você sentar e lavar os pés e as mãos, né? E eles não usam papel higiênico. E eu brinco dizendo o seguinte, debaixo dessa baia, a mulherada não usa calcinha, porque eles vão para dentro desse banheiro, né? E elas optam aqui pelo banheiro. E outra coisa, a porta, por exemplo, do banheiro do shopping, a porta não tem aquele vão embaixo, nem vão em cima, não. É uma porta completamente fechada, é uma cabine fechada mesmo. Eu até brinco, você não pode ter claustrofobia, né? Porque dentro do banheiro você fica trancado dentro do banheiro. Eles são extremamente reservados, né? E assim, não se mostram, não se expõem. É muito interessante. Até para entrar na água, entram com a roupa que estão e saem. É assim que funciona. Fica assim, né? Porque a gente está acostumado com biquínis minúsculos, né? E tal. Eles não, com a roupa que tá, elas entram na água, saem e tal. Então, esse do banheiro foi para mim também, mas na Turquia também, né? Tem os dois, né? Tem os dois, porque as pessoas vão ficando mais velhas, já não conseguem se agachar, né? É muito. Tá bom. Obrigada, Ziza. Muito obrigada. Eu que agradeço, espero que tenha. Assim, não trouxe grandes informações, mas espero que tenha sido divertido, que vocês tenham viajado um pouquinho, Eu acho né? que Aziza, a mamãe quer falar. A Mamãe Marizinha quer falar. Mamãe. Pode falar. Boa noite, Ziza. Muito obrigada pelo grande esclarecimento que você nos deu, que eu gosto muito de história. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler. Sinto muito o mundo lá fora conhecer o Brasil como uma gente que só sabe roubar. Só que o Brasil nunca roubou país nenhum. Os portugueses vieram aqui, tomaram os nossos tesouros, os franceses, os ingleses e outros mais. Mas a história não conta essa verdade. Porque se os brasileiros contassem essa verdade, que eu aprendi lá nas Gerais, no primário, o Brasil teria uma outra representação. Mas a verdade é que até poucos brasileiros só sabem falar que o Brasil só tem bandido, só tem ladrões, mas ninguém se ousa a dizer que nós sempre fomos saqueados por todos os países do mundo afora. Não foi só na época do Império, não. Antes da época do Império, e continua sendo assim. Muito obrigada pela atenção e quero parabenizar o Rotary, esse grande empreendimento que sanou a pior doença que estava assolando o país. Se não fosse o Rotary, muitas pessoas hoje estariam mortas ou aleijadas. E graças ao Rotary, num desprendimento muito grande, vacinou não só o Brasil, como o mundo inteiro com a sua vacina de paralisia. Muito obrigada, Rotary, que você continue brilhando como sempre. Obrigada, Marilza. Obrigada a todos que estão aqui até essa hora. Espero que tenham se divertido, tenham tido um momento agradável, uma noite agradável e tenham, quem sabe, aprendido um pouquinho, né? Qualquer saber não ocupa espaço, né? Ao companheiro Cândido, eu delego, eu nem sei o que eu tenho que te dar. Convido. Com a palavra. Com a palavra, então. Com a palavra, o companheiro Cândido. Presidente. Eu tenho uma dificuldade enorme com isso. Tá bom. Então, inicialmente agradecer a Aziza
pelo carinho de estar aí por volta das 3 horas da manhã, tá certo? São 3h15, provavelmente, e a Aziza está aí acordada para poder atender um pedido, tá? E foi fantástico, porque foi descontraído. A Aziza é essa pessoa que vocês puderam ver, de coração aberto. Ela e Sueli são iguaizinhas, a Abramil tem a felicidade de tê-las, assim como a família de Marilza. Eu sou feliz de acompanhar essa galera. Então, muito obrigado. Foi muito, muito divertido escutar coisas e passar excelentes momentos escutando e aprendendo um pouquinho sobre a Arábia. Tá bom? Eu queria parabenizar mais uma vez, agradecer a todos presentes, agradecer a autoridade rotariana presente, como governador assistente, meu amigo Marcelo Deodoro, do Rotary Clube Tijuca, meu querido Edson Santana, do Rotary Clube Lagoa, tá certo? Marilene dos Santos, a Amália, tá certo? Toda essa galera que está sempre com a gente, que a gente ama de paixão, somos uma família, tá? E venham sempre, a gente sempre tenta trazer alguma coisa para quebrar aquela linha, tá, sectária de informações, para que nós possamos abrir em pensamentos e um momento de confraternização, quebrando às vezes uma solidão, ou ficar em casa sem fazer nada, pelo menos a gente se diverte e aprende alguma coisa. Muito obrigado, 18 pessoas participando, encerrando por volta de 21h30, com a palavra a nossa presidente para considerações finais. Só agradecer, Aziza, no fundo do coração. Quando você voltar, você vai entrar para o Rotary. Não vou te convidar agora, porque assistir reunião às 3 da manhã fica complicado. Muito obrigada a todos aqui. Se quiserem, tenham a curiosidade de ler aquele livro que eu indiquei, muito bom, realmente muito bom. Aziza, você ia fazer a festa com ele, tá? Beijo a todos. Por favor, Ingrid, soar o sino e ouvir o hino à bandeira. O hino à bandeira. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do... São 2 pessoas que nos saem de 2 cursos. Para a leitura do